Olá, alunos e alunas. Sou o professor Reinaldo. Vou ministrar o mini curso de matemática do ensino médio com carga horária de 16 horas, com o objetivo de fortalecer o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Veremos função modular e função exponencial. Vamos à nossa primeira aula. Em nossa primeira aula, estudaremos função modular. Veremos introdução e definição dessa função. Função modular. O módulo ou valor absoluto de um número real surgiu como consequência do desenvolvimento teórico dos números inteiros. Aqui nós temos alguns exemplos, onde se aplicam, para a gente entender bem o que significa números negativos. Até então, a gente sabia bem o que são números positivos. Porém, números negativos, a gente tem uma maneira de interpretar. E aqui a gente vê alguns exemplos. Por exemplo, a temperatura, Nós sabemos que tem temperaturas positivas e tem temperaturas negativas. 5 graus centígrados ou 5 graus Celsius, Também nós temos os valores negativos para essa temperatura. Temos menos 5 graus Celsius, Bem gelado. Quanto mais negativo, mais gelado. Quanto mais positivo, mais quente. Também podemos representar o saldo de uma conta bancária, Por exemplo, você tem R$100 positivo, opa, beleza, estou com dinheiro ainda no banco. Mas se lá está menos R$100, eita, eu não tenho dinheiro no banco, eu estou, na verdade, devendo ao banco R$100. Então, você nota que os números negativos são bem significativos e importantes no nosso dia a dia. Também um mergulhador, Todos nós sabemos que o nível da água do mar é tido, o homem deu como referência 0, Então, no nível do mar, a altitude é 0. Tudo que tiver acima, está fora da água, e tudo que tiver abaixo está dentro d'água. Então, uma montanha que está fora d'água, ela que tenha 50 metros, tem 50 metros se for medido em relação ao nível do mar. Assim como também podemos falar que um mergulhador pode estar a menos 50 metros, ou seja, está mergulhando e está a 50 metros abaixo do nível do mar. Módulo de um número real. Vejo que temos aí um eixo dos números reais, Representa os números reais esse eixo. Temos valores positivos e temos valores negativos. E temos o valor como referência, que é o nosso 0. Então, o módulo de um número positivo, por exemplo, o módulo de 5 é a distância, do número 5 à origem. Ou seja, a distância de 5 ao ponto 0. Nota que representa, então, o módulo de 5, a distância, entre 0 e 5. Distância sempre é positiva. Bom, também temos módulo de números negativos, que também, como se trata de distância, também vai ter valor positivo. Tipo, o módulo de menos 3 é a distância de 0 até menos 3. Então, essa distância, de 0 até menos 3, nós temos 3 unidades. Notem aqui, que nós temos 3 espaçozinhos, demonstrando que a nossa distância é de 3 unidades. Da mesma forma, o módulo de 5, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nossa distância, ou módulo de 5, corresponde a 5 unidades. Até aqui, mas outros exemplos, que a maneira de escrever módulo é que é entre essas barras paralelas o número em seu interior. E aqui o módulo de menos 3 é igual a 3.
Se fosse módulo de 3 positivo, também vai ser sempre 3, né? Que representa a distância, tá certo? O módulo de menos 1 é igual a 1. O módulo de menos 5 é igual a 5. O módulo de 5 também é igual a 5, né? O que é? O módulo de menos 5 é essa distância, de 0 até menos 5. Você vê que essa é essa distancinha aqui. E o módulo de 5 positivo, que é igual a 5, é essa distânciazinha aqui. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui, né? Então, um módulo sempre uma medida positiva. Vamos agora resolver alguns exercícios. Notem que nós temos aí de A a I. Queremos calcular o módulo na letra A, o módulo de menos 5,7. Então, nós vemos que o módulo é sempre um valor positivo. Representa a distância, né? Nesse caso, o módulo de menos 5,7 vai ser igual a 5,7, um número positivo. O módulo de 91, então é a distância, né? De 91 até a referência 0. Então, essa distância também positiva, vimos que módulo representa distância sempre é positiva. Então, o módulo de 91 é igual a 91. Agora vamos ver quando temos variáveis dentro do módulo, como é que a gente procede, certo? Então, o módulo de 2x, como é que a gente resolve? Nota aqui, ó, o módulo 2x vai ser igual a 2x se esse 2x aqui for positivo. Então, se ele for maior ou igual a 0. O 2 aqui está multiplicando por x, vai para o outro lado, vai dividindo. Então, x tem que ser maior ou igual a 0 dividido por 2, vai dar 0. Então, isso seria uma primeira condição. Bom, esse módulo 2x aqui será menos 2x se esse 2x aqui for menor que 0. Por que isso, gente? Ele sendo esse 2x se for menor que 0, a gente colocando menos aqui, vai tornar um número positivo, né? Nós vimos que o módulo sempre é um valor positivo. Então, nós temos que fazer, né, nessa outra condição, 2x menor que 0. Então, o 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, 0 por 2 dá 0. Então, a outra condição, x menor que 0. Né? Então, nós temos, resumindo, nós temos que o módulo 2x vai ser igual a 2x se x for maior ou igual a 0. O módulo de 2x será menos 2x se x for menor do que 0. Vamos agora resolver o módulo da letra D, né? O módulo de 5x mais 10. Também, a despeito, né, do exercício anterior, faremos da mesma forma. Vocês imaginem que, né, vão ter duas condições. O módulo de 5x mais 10 vai ser igual a 5x mais 10 se esse valor aqui for maior ou igual a 0, né? Então, esse valor aqui tem que ser maior ou igual a 0. Resolvendo, 5x tem que ser maior ou igual a menos 10, né? 10 está positivo, vai para o outro lado negativo. O 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, x tem que ser maior ou igual a 10 dividido por 5 dá menos 2, né? Então, o módulo de 5x mais 10 vai ser igual a 5x mais 10 se x for maior ou igual a menos 2. Primeiro caso. O segundo caso, né? Se esse valor aqui interno aqui for negativo, né? Então, nós teremos o quê? Para ele ficar positivo, o módulo de 5x, esse aqui é negativo. Então, para ele ser positivo, aí ele vai ser menos 5x menos 10 se esse valor que está aqui, né, for menor do que 0, tá? Então, esse valor aqui é menor que 0. Nesse caso, 5x é menor que menos 10, x é menor que menos 10 sobre 5. X é menor que menos 2. Então, temos essas duas condições. O módulo de 5x mais 10 vai ser
5x mais 10, se x for maior ou igual a menos 2. E terá o sinal contrário, né? Justamente, né, porque esse aqui é menor que 0, então para ele ser, como o módulo sempre é positivo, aqui vai trocar os sinais. Se x for menor que menos 2. Vamos a outro exemplo. O módulo de x ao quadrado menos 1. Bom, gente, novamente temos duas situações. Primeiro, notem o seguinte. Aqui nós temos uma função do segundo grau. A variável x está elevada ao expoente 2. Logo, uma função do segundo grau. Essa função vai ser estudada mais para frente do nosso curso. Tá? Então, mas de qualquer forma, vamos fazer uma recapitulação. Essa função x ao quadrado menos 1, resolvendo, ela vai ter duas raízes, né? Raízes são os valores, né, de x que torna a função igual a 0. Tá? Então, quais são esses valores? Você resolvendo essa equação, x ao quadrado menos 1, né, você resolve, aí você vai ver que existem, né, duas raízes, menos 1 e mais 1. Como se trata de uma equação de segundo grau, onde o coeficiente a é positivo, então a concavidade, né, toda a função de segundo grau é uma parábola. Então a concavidade está voltada para cima. Então nós temos a raiz aqui menos 1 e 1, né, onde que o gráfico toca no eixo x, né? Aí o y vai ter valor 0 aqui nesses pontos. Notem que à direita de 1, a função, né, aqui vai ser positiva. Onde mais? À esquerda de menos 1, também a função vai ser positiva. E entre menos 1 e 1, né, que são os valores da variável x, a função vai ter valores negativos. Então, o módulo de x ao quadrado menos 1 vai ser x ao quadrado menos 1, né, gente? Se ela for positiva. E onde ocorre isso? Aqui, né? Se x for menor ou igual a menos 1, ou se x for maior ou igual a 1, né? Nesse caso, né, o módulo de x ao quadrado menos 1 é igual a x ao quadrado menos 1 aqui, né, nesse intervalo aqui, ó, certo? X menor ou igual a menos 1 e x maior ou igual a 1. Bom, o módulo de x ao quadrado menos 1 for negativo, então a gente tem que trocar o sinal, né, gente? Porque se aqui é negativo, o módulo sempre tem que ser positivo. Então, se aqui é negativo, a gente tem que trocar esse sinal aqui. Então, menos x ao quadrado, menos com menos dá mais, então vai ficar menos x ao quadrado mais 1. Aí a gente vê, né, onde a função é negativa. E não, a gente nota que a função é negativa entre menos 1 até 1, tá? Então, nesse intervalo aqui, a função é negativa. Então, o módulo de x ao quadrado menos 1 vai ser igual a menos x ao quadrado mais 1 nesse intervalo. Ou seja, menos 1 menor que x, que é menor que 1. Notem que aqui não é igual não, tá? Que o zero não entra aqui. A gente só está querendo saber valores negativos, ok? E o zero é neutro, não é nem positivo nem negativo. Bom, gente, o nosso estudo, né, nessa primeira aula do mini curso é este. E agora tem alguns exercícios propostos para vocês. Resolvam e, em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato. Bons estudos!